programa de hoje, a gente vai discutir a situação dos catadores de material reciclável frente à pandemia de Covid-19. E a gente conta com a presença da vereadora Soninha por Skype do Cidadania e também com o ativista Mundano, fundador da ONG Pimp My Carroça. Muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no programa. Muito bom estar aqui falando sobre elas e eles. Com certeza. Obrigado pelo convite também e o espaço criado. Bom, e para começar, vou perguntar para vocês dois. A gente está vendo que os problemas sociais que antes eram um pouco mais invisíveis, né, para a sociedade estão se tornando bem mais visíveis agora na pandemia. Vocês acham que essa perspectiva pode acirrar ainda mais as desigualdades, já que a gente tem pela frente uma recessão prevista aí para enfrentar? No primeiro momento já está acirrando, né? O que não era muito visível agora salta aos olhos, e tudo que é difícil para a sociedade em geral é mais difícil para os mais pobres, para aqueles que nunca tiveram a menor condição de guardar um dinheiro se as coisas piorarem, né? Nunca puderam fazer uma poupança, muito pelo contrário, se der, faz uma conta. Ainda tem no Brasil um incentivo muito grande para que as pessoas se amarrem em dívidas, né? Ela faz o empréstimo, ela compra na prestação, ela tem lá o carnê para pagar. Então, uma pessoa mais pobre nessa situação, ela está completamente desamparada. Ela não tem tanto de onde se socorrer. Então, agora isso já está sendo assim muito grave. Nos próximos meses também será, porque o desemprego, né, a falta de renda, também vão afetar muito mais essas pessoas, porque assim, um dono de uma empresa, ele ainda pode tomar a decisão, falar assim, eu não estou conseguindo pagar o salário de todo mundo, então eu preciso demitir metade dos meus empregados. Os pobres estão nessa posição de quem é demitido, de quem já não tinha um trabalho, de quem era autônomo e agora está impedido de trabalhar, ou de quem tinha um emprego e foi desligado. Agora, eu tenho uma projeção assim meio esperançosa de que de tal maneira ficou visível que a desigualdade é um problema da sociedade de um modo geral, que eu tenho assim uma impressão que talvez haja um pouquinho, a gente tem falado tanto na curva, né, a curva do contágio, a gente tem um abismo, né, de desigualdade. Eu acredito que pode ser que daqui por diante esse topinho aqui da pirâmide comece a ficar mais achatado. Eu acho que vai ficar mais escandaloso você pagar, por exemplo, as fortunas que são pagas por um jogador de futebol. Eu acho que alguns valores vão ser valores de dinheiro, de gastos, de custos, vão ficar insuportáveis aos olhos da maioria. Tenho aqui comigo, nutro um pouco essa esperança. Eu concordo com a vereadora, né? Fala aí tanto da população em situação de rua, mais vulnerável, catadores, sempre foram invisíveis a boa parte aí dos olhos da sociedade e inclusive do poder público, né? E nesse momento, no começo aí do isolamento, quando você tinha que sair de casa para comprar um alimento, você só via catadores, só via moradores de rua. Até porque é um caminho natural, se você for ver, porque só cresceu o número da população de rua, né? O último censo aí do Pop Rua mostrou que em 4 anos cresceu 54%. A gente está falando aí de 24.300 pessoas que estão aí desamparadas pelo poder público, pela sociedade, enfim, por esse sistema. Então, óbvio, eles são os mais afetados. O único lado bom que eu vejo é, como a Soninha trouxe aqui, que é essa visibilidade, que pode ser um legado para a gente começar a trabalhar contraste. Inclusive, a gente está falando nesse momento sobre essa categoria por isso, né? Então, infelizmente, é nesses momentos aí que a verdade aparece. Inclusive para organizações que têm, como o Pimp My Carroça aí, enfim, eu também estou há 13 anos, meu discurso e prática é dar visibilidade para o trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, porque eles prestam um serviço público para toda a sociedade. Eles economizam gastos públicos. Você vê um catador, uma catadora, eles estão fazendo a coleta seletiva, que é ineficiente na cidade, eles estão fazendo a limpeza dos espaços públicos, outro serviço público, e fazem a logística reversa das embalagens das empresas. São 3 serviços que, se eles fossem remunerados, eles não estariam em situação de rua.
eles seriam empreendedores, porque eles estão fazendo a tal sustentabilidade que a gente fala tanto, que você liga a TV e é um assunto, quem faz é eles na prática. Então, eu acho muito importante, é triste que seja num momento assim, numa pandemia, para a gente aprender. Espero que a gente consiga aprender e que essa visibilidade, esses apoios do poder público, inclusive a solidariedade da sociedade civil que está aumentando, que ela continue, que a gente aprenda que material reciclável não é lixo, é renda. O modelo vigente na cidade de São Paulo é que a gente paga fortuna, bilhões de reais, contratos viciados, duração de às vezes 20 anos, para as mesmas concessionárias aí, dessa quase verdadeira máfia de lixo que existe no país, não só em São Paulo. Então a gente paga para eles pegarem material reciclável, que é dinheiro e renda, e enterrar. Ou seja, a gente paga para enterrar dinheiro, enquanto tem pessoas aí passando fome. E, bem como a Soninha falou, esses catadores, eles não tinham reserva nenhuma. Eles trabalhavam, né, desde de manhã para vender o material reciclável antes do almoço, para ver se vai ter dinheiro para almoçar. Então, eles estão completamente desamparados, e acho que, nesse momento, organizações aí da sociedade civil têm desempenhado um papel muito importante. Para vocês terem uma ideia, o PIB Mais Carroça distribuiu até hoje mais de 11 mil refeições nas ruas. Foram entregues 1.400 cestas básicas. A gente está criando um programa de renda mínima para catadores, não só de São Paulo. Enfim, e a sociedade civil está respondendo. Enfim, acho que isso deve ser esse grande legado. E, se vocês me permitem, ainda sobre, na reflexão sobre a desigualdade e uma perspectiva de mudança, quem sabe, né? Tem esse olhar compassivo, solidário, que até vem à tona na sociedade quando você tem uma catástrofe, mas são ocasiões mais pontuais, né? Quando você tem um grande incêndio, quando você tem um desabamento, tem esse movimento solidário, e agora a sociedade está sendo desafiada a ser solidária por mais tempo. Então, tem esse ponto. Estamos sendo mais tocados, né? Tanto é que já tem sites que agregam locais que arrecadam doações, que recebem recursos em dinheiro, porque tem muita gente fazendo isso e tentando chegar onde ninguém mais está chegando. E tem um outro ponto, Mondano, que tem tudo a ver com isso que você falou sobre a prestação de serviços, né? Os catadores, no fim das contas, eles vivem de comércio, eles vivem da venda do material deles. Então, inclusive, são sujeitos a oscilações de mercado. Chega uma hora que, por alguma razão, o papelão está pagando menos, ou o vidro não está nem valendo a pena. E eles realmente deviam ser remunerados como prestadores de serviço. Eu acredito nisso. E eu acho que o que a pandemia está deixando mais visível, isso inclui os catadores, mas fala da sociedade de modo geral, os ricos precisam dos pobres, né? Porque com tudo estrangulado, com as pessoas mais pobres não podendo sair para comprar suas roupas, seus cosméticos, seus produtos de limpeza e de beleza, a atividade econômica vai se esfacelando, né? Então, quando a gente fala em grandes números da economia, a gente fala os investimentos na bolsa, isso e aquilo. E a gente agora, né, fica mais evidente, assim, a população pobre, a favela, movimenta a economia de um jeito fabuloso, inclusive os catadores, pelo trabalho que eles fazem e porque eles também acabam sendo agentes econômicos na sociedade, né? Compram e vendem. Então, parece que o mundo acorda um pouco também para essa necessidade da sociedade ser bem-sucedida como um todo. Não tem como só uma parte da sociedade ser bem-sucedida e o resto que se vire. Não, o bicho pegou e está na cara que todo mundo precisa de todo mundo impacta todo mundo, a visão de como as coisas são todas interconectadas, eu acho que está mais forte agora, está mais aguçada. Bom, a gente vai se aprofundar um pouco mais nos assuntos que vocês abordaram, pincelaram aqui e ali, inclusive na economia solidária, mas isso no próximo bloco, porque agora a gente vai para um intervalo e volta já já. Fique com a gente.